Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, aqui quando ouvimos logo a introdução e a apresentação do diploma da parte da Sra. Deputada Romina Leal, não podemos deixar de concordar com as pretensões e objetivos da mesma iniciativa. Porém, o PSD, de facto, não consegue evitar de usar qualquer das suas iniciativas para fazer sempre este confronto com a República e fazer uma guerra que acho que, por vezes, é desnecessária e mantém sempre esta postura, não de colaboração, até diria, aqui nesta Casa, com o Governo Regional, mas sim de confronto e de oposição com a República. Há aqui uma nota que é preciso deixar, que estas matérias, algumas destas matérias que o PSD vem aqui propor, estão a ser, neste momento, precisamente discutidas no Programa de Estabilização Económica e Social a nível da República. E quando se fala da falta de solidariedade, é estranho, porque todas estas medidas são medidas de solidariedade, não é só para a região autónoma da Madeira, para todo o país, para todas as famílias do país, que neste momento estão todas a passar pela mesma situação. Portanto, não estamos aqui num reduto diferente que tenha de ter proteção excepcional em relação a todas as outras famílias, porque neste momento, de facto, todo o país está a precisar e todas as famílias estão a precisar de ajuda. E, portanto, também estranhamos o facto, aqui que já foi apontado pelo Sr. Deputado Ricardo Lume, é que o PSD tem 3 deputados na Assembleia da República, onde, de facto, estas matérias de proteção social são discutidas e decididas. E parece-me também, e por isso mesmo nós temos precisamente a discutir com seriedade este plano, que está a ser discutido neste momento na Assembleia da República, onde, de facto, estas matérias, muitas vezes estas matérias que são utilizadas até aqui na região pela Secretaria da Inclusão para fins político-partidários, são matérias e são medidas da República aplicadas a todo o país. E parece que me fazia mais sentido este projeto de resolução, faz sentido sempre discutir, é verdade, em todas as áreas as regiões do país, mas faria mais sentido serem discutidas precisamente lá neste momento em que se discutem, estão a discutir estas matérias, a não ser que o PSD queira passar um atestado de incompetência aos deputados que têm na Assembleia da República. Ou então, sabendo que é a República que define estas matérias e que atribui os apoios aqui mencionados a todo o país, incluindo as regiões, que é o rendimento social de inserção, o abono de família, o abono pré-natal e o subsídio de assistência a filhos com deficiência, descarta-se da responsabilidade e fica com uma postura confortável e pouco comprometida. E, na verdade, este plano, este Programa de Estabilização Económica e Social, inclui algumas das medidas na área em apreço para compensar estas famílias afetadas pela atual situação económica, reconhecendo o caráter excepcional dos tempos. Assim, está previsto, por exemplo, só como alguns exemplos, o RSI em função da remuneração atual e não nos últimos 3 meses, e a prorrogação automática de quem já beneficia do apoio. Também o abono de família será atribuído em função dos rendimentos recentes e não do último ano. E haverá incentivo à formação e a acumulação de RSI à Bolsa de Formação. Também, quanto ao abono de família, prevê-se um reforço do apoio através da alteração do período de referência dos rendimentos, o que permitirá atualizar o valor. Estas medidas serão suficientes? Com certeza que não. Importa que toda a diversidade de apoios, os nacionais, mas também os regionais, haja equidade e sejam canalizadas para quem, de facto, precisa. E assinalo também que as transferências do Estado para o Instituto da Segurança Social da Madeira têm vindo a crescer nos últimos 4 anos, apesar das melhorias significativas da nossa economia, que são números que se explicam por uma alteração dos critérios de atribuição dos apoios. Ou seja, quando a Madeira vai crescendo e os apoios do Instituto vão aumentando também, só há uma explicação, não é porque supostamente haja mais necessidade, é que foram os critérios de distribuição e de atribuição dos apoios foram mais abrangentes e abrangeram cada vez mais pessoas. Mais uma vez, é suficiente? Não tem sido. E agora, nesta fase extraordinária, muito menos será. Além disso, tem havido evolução, e eu vou abster-me de colocar todos esses dados, mas tem havido evolução das próprias medidas desde 2017.
E para concluir, se considerarmos relevantes as pretensões do PSD em relação às medidas de apoio de âmbito nacional, consideramos que as medidas de iniciativa regional não deveriam ser descuradas, fazendo pleno uso da nossa autonomia para dar prioridade às maiores necessidades das famílias. É que os apoios eventuais às famílias através das IPSS e Casas do Povo não são abrangentes e não podem estender-se interminavelmente no tempo. Devem ser criados mecanismos e medidas permanentes que corrijam as assimetrias geográficas e sociais, como suplementos salariais, complementos de pensão, como aqui até já foram enunciados, entre outros. Muito obrigada.